Eu acho muito bacana que o Lula tenha dito que a imprensa não derruba mais ministro, né? Porque a gente já enfrentou situações incríveis no Brasil de ministros sendo derrubados por causa de tapioca, enfim. Muito absurdo. Outro bastidor da reunião, na parte fechada da reunião, Lula falou sobre a preparação dos 100 dias, né, que você fez referência, será agora em abril, os 100 dias do governo, da construção, então, de uma grande celebração e um balanço desses 100 dias. E aí depois depois dessa bronca, ele deu uma alisada nos ministros, falou, olha, fica todo mundo tranquilo, nenhum ministro vai cair, a imprensa não vai derrubar nenhum ministro, quero dizer isso, deixar isso claro para todo mundo. Se a acusação de imprensa não derruba ministro no meu governo, só se o ministro não conseguir se defender, só se for algo que não que seja comprovado. Mas fora disso, e é interessante, né? Porque o Juscelino não estava na reunião, o ministro das Comunicações, porque essa é a segunda reunião, Ministério com 37 dá nisso, né? Para juntar os 37 todo mundo falar, não dá. Então teve a primeira reunião com o pessoal da infraestrutura, teve a segunda reunião ontem com a área social e vai ter uma terceira reunião, acho que no começo da semana que vem, com o que eles chamam lá de área da produção. Não entendi muito bem, mas enfim, vai estar lá o Ministério das Comunicações, vai estar Meio Ambiente, vai estar uma série, os ministérios que faltam. Então o Juscelino não está, mas ele fez referência ao Juscelino, achei interessante isso, que ele falou, teve essa ação contra um ministro, ele não mencionou o Juscelino, mas ele veio aqui, a gente conversou, ele mostrou a defesa dele, ele mostrou que aquela história lá da estrada não era nada daquilo, né? É a referência a essa reportagem dizendo que ele usou dinheiro do orçamento secreto para asfaltar uma estrada que ia para a fazenda dele, onde ele cria cavalo de raça. Né? Fez referência, ainda aqui indireta, a Daniela Carneiro, Daniela do Vaguinho, falou, achei ministros que têm se defendido e tal. Enfim, ele deu uma acalmada em todo mundo ali, dizendo, tá aí, enquanto não... Vamos segurar a onda aí, vamos junto. Ele não falou, pelo menos até a reforma ministerial, que acontece a tradição ao final do primeiro ano de governo. Né? Achei que ele foi assim também, teve esse lado aí. Fala, Zenha. Paulo, assim, eu acho que o que existe também é uma certa ansiedade. Existem tantas demandas da sociedade sobre os ministros, depois do período de destruição do Bolsonaro, que os próprios ministros, e aí não é por vaidade, eles querem fazer e é preciso fazer. Então, acho que um pouco desse atropelo é porque nós também estamos ansiosos por mudanças, por desfazer o que o bolsonarismo fez. Então, eu acho absolutamente natural essa coisa, tudo isso que você descreveu dos bastidores desta reunião. Acho que é uma coisa que acontece naturalmente, né? Eu fico me colocando na posição do Silvio Almeida. Tem tanto a fazer na área dos direitos humanos e assim todos os outros ministros. Então, acho um freio de arrumação natural, não é nada extraordinário. Acho muito bacana que o Lula tenha dito que a imprensa não derruba mais ministro, né? Porque a gente já enfrentou situações incríveis no Brasil de ministros sendo derrubados por causa de tapioca, enfim. Muito absurdo. O Cosmo está, inclusive, falando isso. O Mauro Silvio Almeida está brisando onde deveria atuar. Ele não está atuando como no problema do carceramento em massa da população preta, a situação dos presídios e violência policial. A gente vê a gama que tem de assuntos aí, né? Principalmente nessa questão dos direitos humanos, que foi destruída durante o governo Bolsonaro. Tem mais aqui, viu, Azen? Valéria Boardim, minha colaboração para o documentário, preciso informar a verdade à população, e também nossa querida Célia Soares, que inclusive ofereceu a casa dela lá com jabuticaba, manga no pé, para o encontro lá em Brasília, falando, contribuição para o documentário, se eu for fazer pix, perderei a de vocês. Obrigado, Célia. É isso aí. Eu acho que o Lula, inclusive, no começo da reunião, ele falou assim, 4 anos voam, passam muito depressa. Eu sei que você já tem aí também seus projetos, tem gente que é está querendo ser candidato a deputado depois, a prefeito, a senador, a presidente, e de fato nunca teve tanto pré-candidato e pré-candidata a presidente como nesse ministério, que é um ministério muito estrelado.
Então, é isso mesmo. Tem uma certa sofreguidão, e acho que você falou, né, a Zenha, Plínio, é um freio de arrumação que ele deu no governo normal. Essas observações em relação ao Silvio Almeida, precisa tomar cuidado para não jogar a criança fora junto com a água do banho. O Silvio Almeida é um dos ministros mais expressivos do governo Lula, né? Realmente ele tem tido um papel fundamental no governo Lula. E talvez seja um pouco dessa sofreguidão. Vamos em frente. Aqui, depois da reunião, Lula foi nessa convenção, nesse encontro nacional da Federação Nacional dos Prefeitos. E aí fez um discurso muito interessante, muito sobre a questão da política. Porque é isso. É uma situação até difícil para a esquerda, né? A extrema-direita é a antipolítica, anti-instituição, que é uma posição fácil, atirar pedra nas instituições quando as instituições têm falhas dramáticas. À esquerda cabe fazer a defesa das instituições, que não é necessariamente a mais popular, mas Lula foi corajoso e confrontou mais uma vez Bolsonaro. Tivemos um presidente que dizia: eu não gosto de ser presidente, eu não deveria estar aqui. Eu quero dizer para vocês, eu gosto de ser presidente e gosto de estar lá para provar que é possível a gente fazer as coisas que tem que fazer. Tem gente que diz: mas eu não gosto de político porque político não presta. Pois eu gosto de político. Tem gente que fala: mas político é tudo ladrão. Mas o político, todo ano, a cada 4 anos, ele vai para a rua colocar o nome dele em julgamento para ser xingado, para ser avacalhado. A pessoa, quando faz um concurso com 18 anos, se aposenta com 80 sem fazer nenhum concurso mais. Portanto, eu aprendi a ser político, aprendi a gostar de política, aprendi a respeitar o político. Eu prefiro um político competente do que um técnico. Porque o político entende um pouco de tudo e muitas vezes o técnico não entende de nada. O técnico tem que ter um chefe, e esse chefe chama-se o político, que tem competência para saber orientar. E é por isso que eu tenho orgulho de dizer para vocês: não nego nunca que eu gosto de política, não nego nunca que eu sou político e me considero um político com P maiúsculo, porque gosto daquilo que eu faço e quando eu faço bem. Portanto, não tenho vergonha de ser o que vocês são. Não tenho vergonha de dizer que são políticos. Tenho orgulho de ser político e façam aquilo que vocês prometeram durante a campanha para o povo, que tudo vai dar certo. Um abraço. Fiz esse recorte aqui, esse Lula é sensacional. Excelente fala, maravilhosa essa fala, Mauro. Você nos trouxe um diamante aí, Mauro, não tinha ouvido isso. Parabéns pelo recorte que você trouxe. É espetacular essa fala do Lula. Simplesmente espetacular, resgatando a política. A gente sabe que ela tem muitos defeitos, mas é muito importante, no confronto com a barbárie, explicitar de uma maneira tão clara que a política é a solução. Fora da política é a guerra, né? Que é o que o outro lado propõe. Então, assim, brilhante a fala do Lula, brilhante. Muito bom mesmo. É o que a gente vê a diferença, né? O tempo vai se passando, a gente vê a diferença. Às vezes eu penso, parecia que a gente estava inerte, né? Nesses 4 anos, porque era uma tentativa de colocar, e muitas vezes fake news, narrativas que não tem nada a ver, narrativas criadas na cabeça dessas pessoas da ultradireita, em cima, para justamente tirar a questão política. Mas a política é justamente você conversar com os divergentes, né? Isso o Lula é mestre, né? É muito bacana ver ele fazer isso no encontro de prefeitos, que muitos ali com certeza não apoiaram ele, né? Muitos. Não, mas e ele fala depois disso: não precisa ter me apoiado, não. Não precisa ter me apoiado. Eu respeito todo mundo e vamos atuar juntos. Realmente muito, muito impactante esse discurso do Lula. Achei realmente bem forte.